Então, convido agora a Cristiane, que vai apresentar o trabalho aí do GT12, Gestão de Resíduos. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Paulo. Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês conhecimento e informação. Então, a nossa apresentação do GT12 vai ser uma apresentação muito breve e nós vamos focar, então, mais nos cases que eu acho que é o que vai ser mais interessante. Então, junto comigo, assim que eu terminar a apresentação, vai apresentar pela Vale a Laís Rezende e o Fabrício Parreira, vai apresentar pela Mosaic a Mariana e o Wagner, e, por fim, pela Nexa, o Flávio Padula. Então, eu só queria saber se todo mundo já está aqui na sala para a gente poder começar a nossa apresentação. Podemos começar. Podemos começar? Podemos. Eu sugiro deixar os últimos 10 para a gente fazer pergunta, 10 a 15 minutos, Cris. Então, eu vou compartilhar primeiro a minha apresentação e, na sequência, eu chamo a Laís, tá bom, gente? A hora que vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, me avisem. Ainda não, assim que compartilhar eu te aviso. A Laís já está aqui, então a próxima já está. Conseguiu compartilhar, Paulo? Ainda não chegou aqui para mim. Deixa eu tentar de novo, espera aí só um minutinho. Senão o Felipe da equipe nossa de produção compartilha para você. Vamos ver se agora vai. A hora que estiver vendo, me fala. Não veio ainda. Felipe, nossa, que couro é esse que eu estou tomando? Deus nos salve. Quer que eu compartilhe? Por favor, Felipe. Beleza, vou compartilhar aqui agora. Importar? Não, sem problema nenhum. Só um minuto. Obrigada, Felipe. Aí, tá ótimo. Então, gente, o nosso é o GT12, que trata da parte de gestão de resíduos, né? Pode passar, Felipe. Nós vamos passar uma visão geral, nossos compromissos e metas, os próximos passos, o planejamento de 2022 e os cases, e aí, se todos concordarem, eu vou pedir que sejam feitas as perguntas ao final de todas as apresentações. Pode passar, Felipe. Então, aí a nossa equipe, né, pode passar, que nós temos aí uma equipe boa, que nós vamos ter, então, nós somos 43 integrantes e de 24 empresas. Então, assim, nós estamos com uma equipe bem coesa, muito participativa, agradecer a todos os integrantes aí do nosso grupo, porque tudo que a gente tem conseguido, e é um grupo que está trabalhando assim que iniciaram os GTs, né, da Carta Compromisso, então, assim, agradecer a todos a participação. Pode passar, Felipe. Então, aí são os nossos compromissos. Hoje, o GT12, ele é um GT permanente do IBRAM, né? Os nossos compromissos, então, é encorajar o fortalecimento do compromisso 1, da gestão de resíduos com foco na redução e envolvimento das partes, promover e desenvolver melhores práticas, né, para a gestão de resíduos, e aumentar o investimento com foco na economia circular. Então, nós temos aí os nossos indicadores e as nossas metas. E qual que foi o critério que o nosso grupo decidiu? O que acontece? A informação sobre resíduos é uma informação que você não tem esse dado consolidado nem no órgão regulador e nem nos órgãos ambientais. Então, o que nós verificamos? A necessidade de conhecer o universo da geração de resíduos minerais e não minerais das empresas do setor, visando a possibilidade de desenvolver, então, a economia circular. Pode passar, Felipe. Aí, por fim, o que acontece? Nós já estamos com a organização para o próximo ano.
que nós fizemos? Nós vamos fazer workshops, porque nós já fizemos algumas ações do nosso plano de ação e já identificamos que uma boa parceira para a parte de incentivos é a Embrapi. Então, em janeiro, nós vamos ter um workshop dos projetos de P&D, incluindo os incentivos da Embrapi. E aí, quando for em março, nós vamos ter um workshop sobre projetos, também de P&D, mas que são desenvolvidos com universidades, centros de pesquisa e B2B, mas que não envolve um incentivo. Depois nós vamos ter os cases de resíduos não minerários, que os 2 primeiros são resíduos minerais. E, por fim, nós vamos ter um workshop sobre normativas referentes ao aproveitamento de resíduos minerais e não minerais, porque isso é um grande gap que a gente vê que existe nesse caso. E aí, para o Exposibran, nós vamos lançar um e-book com todos esses cases e projetos. Pode passar, Felipe. E aí nós vamos, então, agora entrar nos cases e vamos ter, então, a apresentação da Vale, que vai ser a Laís Rezende e o Fabrício Parreira, da Mosaic, Mariana Freitas e o Walter Martins, e o último, que é a Anexa, vai ser o Flávio Padula. Então, eu já vou aproveitar e chamar a Laís Rezende e o Fabrício Parreira para apresentar os cases da Vale. Laís, a palavra é sua. Oi, Cris, muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a toda a liderança do IBRAM pelo convite, a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco dos nossos desenvolvimentos. E também, né, estar aqui disponível, deixar meu contato, caso vocês queiram conhecer mais, se aprofundar mais no tema. Eu vou compartilhar a apresentação aqui. Só um instante. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim, Laís. Tá. Aí eu vou fazer hoje uma dobradinha com o Fabrício. Aí, Fabrício, eu vou começando aqui, e aí na hora que a gente entrar na parte do projeto Efestos, eu deixo a palavra com você. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou engenheira aqui na Vale, né? Sou engenheira de Minas de formação pela UFMG, e atuo desde 2015, né, junto às iniciativas de reaproveitamento de rejeitos. Então, hoje eu trouxe um pouco aqui do que os critérios das políticas ESG, né, estão na prática mesmo acontecendo, né, junto à Vale. Então, falando um pouco aqui, se a gente fizesse uma pergunta, até foi uma pergunta de um artigo que eu li recentemente da Harvard, desse ano, e que eles perguntam o que acontece quando os investidores, né, aí coincidentemente com o valor de mercado da Vale, com 100 bilhões de dólares em ativos, se comprometem a investir de forma mais responsável. E aí, quando a gente questiona sobre o grande desafio que é implementar as políticas ESG, passa por conseguir gerar resultados capazes de promover mudanças significativas. E quando a gente fala mudanças significativas, é na redução do impacto das mudanças climáticas. Então, até a gente conseguir sentir isso na prática e o consumidor final conseguir sentir isso, a gente perpassa por alguns questionamentos. Será que o mundo vai conseguir, né? A gente vai conseguir manter porque hoje a gente tem um foco muito grande nessas questões ESG. A gente vê os grandes fundos de investimento, como a BlackRock e tais outros, que eu acredito que vocês vão ver no próximo fórum aqui em seguida. Será que a gente vai conseguir manter esse apoio público? Será que eles vão manter até quando, né? Porque a gente sabe que até a gente conseguir colocar na prática essas tecnologias vai demorar. Outro ponto é como que economias emergentes como o Brasil, Índia e África do Sul, eles vão conseguir reduzir, né, as disparidades sociais, as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, trabalhar para reduzir, por exemplo, as emissões de CO2 ou qualquer outra política como economia circular, dado que eles têm que, ao mesmo tempo, promover um crescimento e se ajustar para que esse crescimento seja com desenvolvimento sustentável. E o terceiro ponto é que, nesse meio tempo em que a gente está adequando as tecnologias, será que a sociedade, né, até quando, né, o que vai acontecer com a sociedade até que a gente consiga comercializar esses produtos e eles consigam sentir e se beneficiar dessas tecnologias?
E aí, eu trago uma reflexão aqui, né? Então, entrando no case, que é a economia circular, que é o foco aqui do nosso fórum, o sucesso do reaproveitamento de rejeitos, ele não é uma questão só ambiental, mas é uma mudança cultural e, posso dizer, até econômica, né, nas organizações. E aqui tem 2 estudos, né, publicados recente, né, não recente, né, mas em 2017, mas que trazem um questionamento interessante aqui para a nossa discussão, que é por que as empresas realmente elas começam a investir em políticas que trazem políticas relacionadas ao reaproveitamento, reciclagem, reuso dos seus resíduos, e por outro lado, né, que é o segundo gráfico, por que elas ainda continuam? E, por incrível que pareça, um dos principais pontos é que a maioria dessas empresas, a principal quesito, né, que se faz presente é o diferencial competitivo que isso pode trazer. Então, quando você olha a questão do reaproveitamento de rejeitos, você tem a oportunidade de gerar novos negócios. Muitas dessas empresas que decidem reaproveitar, elas inclusive estão dando um passo a mais, né? Muitas delas, às vezes, decidem reaproveitar, mesmo não tendo, às vezes, uma pressão da legislação, dos órgãos governamentais para que isso aconteça. Então, tem uma série de fatores que impulsionam as empresas a quererem a fazer isso. E a principal delas, que é esse outro estudo que eu trago aqui, que é essa mudança no perfil do consumidor. Um estudo recente da Nielsen de 2015, da Nielsen, fala que 66% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços oriundos de empresas que estão comprometidas com o impacto social e ambiental. E aí, a gente vê que a maioria dos fundos de investimento também estão direcionando, né, seus investimentos, sua carteira de investimentos para aquelas empresas que se comprometem, né, com essas práticas de sustentabilidade socioambientais. A gente vê também que o mercado consumidor, 73%, né, dos brasileiros planejam aumentar seus gastos com produtos e serviços verdes, né? O que isso tem a ver com a gente, né? Toda vez que a gente promove, a gente está promovendo a inserção de um novo produto no mercado. E a gente, ao mesmo tempo, está passando por uma nova transformação cultural em que os consumidores, né, nós, no final do dia, estamos mais conscientes e preocupados com o que o mercado, com como aquele produto foi feito, como que ele foi manufaturado, se aquela empresa tem ou não alguma política, por exemplo, de inclusão, se a cadeia logística, o fornecedor, ele tem alguma preocupação com as emissões de CO2, o consumidor está mudando. E aí, a gente entra num dilema, porque a gente tem um potencial gigante, um mercado que está mudando e que está apto para receber esse produto, mas a gente tem que entender até onde o nosso resíduo, o nosso rejeito, ele pode ser enxergado como produto no final do dia. Então, é preciso um investimento muito grande de tecnologia, porque a Cris colocou aí os fóruns para o ano que vem, para a Embrapi, enfim, é preciso que a gente dedique tecnologia. Hoje na Vale eu vou falar um pouco aqui, mas a gente aqui na parte de coprodutos, desenvolvimento aqui de reaproveitamento de rejeitos, temos mais de 5 anos investindo em dedicação exclusiva nessa transformação, com parceria com mais de 30 universidades, centros de pesquisa. Quando a gente entra no mercado com um produto novo, é preciso, né, que esse produto a gente consiga entender quais são aquelas propriedades úteis. É interessante que ele tenha alguma propriedade que o diferencie, que traga, junto com a tecnologia, explore mais esse potencial técnico dele. É importante que esse produto seja competitivo no mercado, né? Apesar das pessoas estarem mais dispostas a comprarem produtos mais verdes, esse produto também ele tem que ter um desempenho igual ou melhor a um produto convencional e ter um custo de produção menor, para que ele se torne, né, atrativo. A gente precisa ter essa demanda, que igual eu falei, essa mudança do mercado consumidor, e a gente precisa ter quantidade suficiente. Não adianta a gente ter um resíduo, um rejeito que tem uma propriedade excelente, a gente tem uma tecnologia super fantástica, mas que o mercado não quer receber e, ao mesmo tempo, não tem quantidade suficiente para suprir uma demanda que venha a existir. E aí, após, né, a COP26, né, teve uma entrevista que o Bill Gates deu para a Financial Times, recente, assim, tem poucos dias essa entrevista, e ele falou uma questão, né, que até reproduziu o pensamento dele aqui, que a gente precisa pensar em como transformar, né, os conceitos comprovados em laboratórios em produtos que as pessoas desejam e possam pagar. E que isso vai exigir um grande esforço para financiar centenas de projetos de demonstração comercial de tecnologias climáticas em estágio inicial. Ele foi perguntado
como que a gente conseguiria acelerar as tecnologias para realmente, né, lá na frente, a gente conseguir reduzir o impacto das mudanças climáticas. E ele, né, como dos maiores empreendedores aí, ele realmente enxergou a diferença, né? Quando a gente aqui para a indústria de base, é muito comum a gente entender e compreender a complexidade que é colocar um projeto desse para rodar. E os inúmeros estágios, né? Como eu falei, entender o problema, buscar a solução, pesquisar, escalar a solução e, no fim, comercializar. Aqui eu coloquei, né, o passo a passo, um comparativo com o que a gente está fazendo agora com a areia, né? De onde a gente tirou ela do rejeito, pesquisou bastante, entendeu o potencial, escalou e realmente agora está conseguindo comercializar. E como que cada uma dessas etapas eu consigo trabalhar os aspectos, né, seja a economia circular, seja a inclusão, a diversidade, seja a governança que rege isso tudo, né, porque realmente teve uma mudança de mindset. Mas a informação mais importante daqui, deixando com essa fala do Bill Gates, é entender que é complexo, não é simplesmente um aplicativo que é rápido, em 3 meses você consegue rodar. Então, quando a gente fala de reaproveitar os resíduos e rejeitos, a gente tem que entender que tem uma complexidade muito grande, não só tecnológica, mas também esse gap da transferência de tecnologia de bancada para até chegar a ser comercializado. E aqui é um pouco, né, do histórico que eu acabei de falar com você, que eu comentei com vocês no início da conversa, o que a Vale faz. Então, em 2015, a gente estruturou, né, um roadmap tecnológico para entender quais eram as oportunidades que a gente teria, o que é esse rejeito que a gente teria, porque também, às vezes, muitas das empresas, e aí não falando só da Vale, mas muitas empresas, às vezes, desconhecem o potencial técnico daquele resíduo, daquele rejeito que eles têm. Em 2016, a gente já começou um estudo de mercado para entender. Em 2017, a gente já startou os primeiros projetos dedicados para o portfólio de construção civil. O primeiro deles foi de pavimentação, e em sequência veio a fábrica de blocos. Em 2018, 2019, a gente estendeu ainda mais esse portfólio de projetos, inclusive, né, aí tem um grande marco, né, que a Vale estruturou uma área dedicada para isso até então. A gente ficava, cada um na sua área, pesquisando. Em 2019, a gente teve essa estruturação com viés mais de negócio, mas tendo muito forte a parte da pesquisa, da qual faz parte. E em 2020, a gente startou o primeiro dos nossos projetos, que foi a fábrica. Em 2021, a gente adequou a produção para conseguir produzir, chegar a produzir a areia. Hoje, a gente já tem o aditamento e licenciamento de 2 sites, né, Brucutu e Itabira. A gente já investiu, né, nessas questões de pesquisa para a gente conseguir já destinar, né? A gente está somando um volume de 300 mil toneladas, né, considerando esses anos de PCTO, né, considerando desde a autorização que a gente teve do ano passado até agora. A gente já teve mais de 1.000 estudantes beneficiados. Então, quando a gente fala de pesquisa, quando você fala né, dessa questão especificamente de um dos pilares, o social, o reaproveitamento de rejeitos, a economia circular, quando você incentiva a pesquisa, você também está tangibilizando esse valor para essas pessoas, né? Então, você está multiplicando conhecimento ali, levando que esse conhecimento saia do meio privado né, e chegue na sociedade, para que a gente, né, não tenha tantos questionamentos, não só questionamentos, mas informações erradas. A gente já investiu nessa parte de pesquisa em torno de 10 milhões de dólares e temos mais aí de 30 artigos, patentes publicadas. Aqui é um pouco, pessoal, do portfólio nosso. A gente tem muito mais iniciativas que estão aqui, essas aqui são as principais. E quais são os principais fatores que drivam aqui? Hoje na Vale, hoje com entendimento, depois desses quase 6 anos, a gente já entende quais são os nichos. Assim, tem uma frase que o nosso gerente executivo, né, fala muito, Rodrigo Dutra, que não existe bala de prata para o volume de rejeitos que a Vale gera. A solução, o caminho foi ter um portfólio em que eu tenho iniciativas, como vocês podem ver, né, no canto esquerdo aqui da matriz, que são no canto direito dessa matriz, são iniciativas que elas, apesar delas terem um conteúdo de sílica um pouco menor, elas têm um volume maior. E o que significa? Eu faço um balanço entre iniciativas que vão me exigir uma adequação maior do meu processo, eu vou ter que produzir um produto mais refinado, né? Então, aí, né, todas as metodologias e processos de beneficiamentos mais complexos eu vou ter que adequar para essas iniciativas. Ao mesmo tempo, essas iniciativas, como vocês podem ver, rochas, cimento, aplicações estratégicas, são iniciativas de baixo volume, porém, são iniciativas que eu posso ter um potencial de gerar um novo negócio.
Agora, iniciativas do lado direito aqui, como a pavimentação, concreto, argamassa, são iniciativas que eu consigo destinar um grande volume. Então, quando eu tenho esse portfólio balanceado, as iniciativas que podem gerar uma receita, eu consigo reinvestir e continuar incentivando iniciativas de alto volume. Eu vou falar na frente de um programa de filantropia, em que a gente tem uma parceria com as prefeituras e a gente consegue doar, né, um material em grande escala e aí melhorando a infraestrutura dos municípios. Então, a combinação desses dois pontos faz com que a gente entre nessa questão aqui que eu trouxe para vocês. Parece estranho, né, ainda mais no Brasil, por que o mundo está ficando sem areia? Né? A gente sabe que o consumo de agregados é em torno, né, mundial, em torno de 50 bilhões de toneladas ano, segundo uma pesquisa da UNEP. E que a areia, também para esse mesmo órgão, é o segundo recurso natural mais consumido no mundo. Segundo um estudo da WWF, se não me engano, de 2019, as taxas de extração mundial de areia estão estendendo as taxas de reabastecimento natural. E o consumo chinês de areia na última década foi maior que todo o consumo de areia durante todo o século XX. Toda essa reflexão traz o porquê, né, da gente direcionar o olhar e o que a gente enxergou. Então, dentro daqueles pilares que eu falei lá atrás, de você conseguir destinar, reaproveitar o seu resíduo, o seu rejeito, é entender o que é o seu produto e se existe ou não demanda para ele nesse mercado. E quando a gente pensa no tanto dos benefícios, eu tenho de um lado, né, um grande problema ambiental, que é essa extração de recursos não renováveis, e, ao mesmo tempo, eu tenho o potencial de pegar um produto que até então era considerado resíduo, que era descartado em uma barragem, e ter a condição de reaproveitá-lo. A gente está fazendo estudos, né, junto com a UNEP, e a ideia é que, assim, a gente tem, né, vários tipos, né, de agregados em uso. E quando a gente pensa na areia, a gente tem a areia natural, que é a de fonte de leite de rio, em faixas, diferentes faixas granulométricas, a areia artificial, fruto das pedreiras, de gnais, de calcário, e tem o que a gente está, né, trabalhando nessa denominação, e aí acredito que junto com o IBRAM a gente possa fomentar e chegar numa interpretação interessante, que é configurar essa areia proveniente do beneficiamento do rejeito de minério de ferro, chamada de areia de minério. E aqui eu vou falar um pouco do cenário da Vale, né? E vou entrar um pouco nas características dessa areia. A gente está falando hoje a gente, né, hoje temos falando aqui, considerando as minas do quadrilátero ferrífero, a gente gera em torno de 80 milhões de toneladas, sendo que 55 milhões de toneladas são provenientes de um rejeito arenoso, que, se beneficiado, poderá gerar essa areia. Então, não são todos os sites da Vale que vão gerar areia. E aí entra uma pergunta: toda mineradora de ferro pode gerar areia? Pode, desde que ela adeque seu processo e produza. Entra naquele primeiro ponto que eu falei. Não adianta a gente pegar um material que está indo para a barragem com uma umidade lá de 25%, 30%, com teor de ferro de 25%, 35%, e falar, olha, isso aqui é uma areia. Não existe. O mercado da construção civil não vai aceitar. Assim como o consumidor final não vai aceitar, por exemplo, que o concreto da parede dele seja um concreto escuro. Então, assim, a gente tem que, quando se pensa em reaproveitar o material, igual nas outras aplicações lá que a gente colocou, aplicações estratégicas, né? Se eu quero fornecer um material para uma indústria de semicondutor, realmente eu vou ter que beneficiar o meu material até ele chegar nas características, né, de um quartzo de alta pureza que eu consiga colocar nesses mercados. Hoje, né, a Vale, entrando aqui um pouco, né, o que seriam essas areias da Vale? Então, a gente tem aqui, né, dentro do nosso processo produtivo do minério de ferro, quando a gente começa a gerar aqui nos primeiros estágios de concentração, o primeiro deles a flotação, a gente gera o nosso primeiro produto, né, o pellet feed. A gente tem outros, né, hoje, falando especificamente, né, da usina de Brucutu, e a gente conseguiu recentemente da de Itabira. As nossas areias são frutos, principalmente, né, da gente pegar, né, esse rejeito arenoso que é gerado na flotação e submetê-lo a novas etapas de concentração, utilizando a separação magnética. Esse produto, ao final, ele passa por uma nova classificação a úmido e pela filtragem para a gente adequar a umidade dele. Então, do lado aqui esquerdo, né, vocês podem ver quais são essas características dessas areias que a gente está gerando hoje. Como eu falei, né, quando a gente entra no mercado da construção civil, tem vários tipos, né, de areia que a gente consegue ofertar e as suas inúmeras características dependendo da origem litológica.
quando a gente pensa no rejeito, né, principalmente no rejeito arenoso, o que vai determinar a característica dele é principalmente os métodos de beneficiamentos aplicados ou então a origem litológica daquela mina. Na Vale, no quadrilátero ferrífero, a gente consegue manter uma certa homogeneidade, por assim dizer. A gente não tem uma diferença litológica muito grande de um site para o outro. Claro que vai variar um pouco essa composição química, como vocês veem aqui, e o teor de sílica, mas a parte do beneficiamento, dependendo do site, também vai variar um pouco. Mas, em grande parte, é que as areias que serão produzidas, que estão sendo produzidas, elas têm uma uniformidade. E aqui entrando, né, no nosso primeiro case, que é a fábrica de blocos, e quando a gente fala de ESG, acho que a fábrica ela traduz as novas formas de fazer negócios. Toda a fábrica foi montada em 2020, como vocês podem ver aqui na foto, o primeiro pilar dessa fábrica, além da sustentabilidade, de substituir 100% seu agregado miúdo, no caso do pico, como a gente ainda não tem o aditamento, né, pelo rejeito arenoso, a gente praticando, né, no caso, a economia circular, a gente atua muito forte no pilar de inclusão, né? É uma planta 100% operada por mulheres. Então, desde o primeiro do projeto de ideação, né, do qual fiz parte, até agora na operação, grande maioria foi mulher, mas estritamente na operação, 100% mulheres. É uma planta que tem a capacidade de reaproveitar 10 mil toneladas de rejeitos por ano, considerando um único turno, com potencial de produzir em torno de 3,8, 4 milhões aí de unidades, né, de artefatos por ano, por um turno. A gente investiu até o momento cerca de 26, né, milhões de reais. E, assim, um dos grandes desafios aqui, essa fábrica está funcionando, né, tem um ponto, ela está funcionando ainda em pesquisa, ainda vai funcionar durante um ano mais um ano e meio. O nosso parceiro aqui é o Cefet. E a ideia é testar os diferentes tipos de rejeito, as diferentes unidades da Vale, e produzir diferentes tipos de pré-moldado. Toda a produção vai ser destinada para consumo interno e para doações. E aqui eu também vou entrar num segundo projeto, né, que eu falei lá no início, a pavimentação, né, é o principal nicho que consegue consumir uma maior quantidade, né, se você pensar em termos de volume, a gente está falando aqui de um potencial, se a gente pensar num pavimento flexível, né, que é um asfalto, a gente tem potencial de colocar cerca de 7 mil toneladas por quilômetro. Essa foto que vocês podem ver aqui é a foto da nossa pista experimental de Cauê, né, sendo finalizada. A gente terminaria ela agora, vamos terminá-la em janeiro. Para essa frente de pesquisa aqui, né, a gente não focou só na pavimentação rodoviária, a gente tem a parte de pavimentação vicinal, que é um programa que eu falei de vocês, o nosso programa de filantropia em parceria com as prefeituras e com a Unifei, que é o Criando Caminhos, criando oportunidades através do reaproveitamento. A gente está na sua fase experimental. Esse ano foram escolhidos 4 municípios, cerca de 20 quilômetros, divididos em 3 trechos experimentais. Então, estamos testando 3 soluções. Quem é responsável pela execução é a prefeitura, a Vale entra com o conhecimento técnico, a pesquisa e a doação dos insumos. Temos uma outra linha, né, quando a gente entra nessa parte de pavimento vicinal de fora de estrada, que é para, né, a gente também atuar, né, reaproveitando esse material dentro da nossa casa, né? E a terceira linha, que é a parte de pavimentação ferroviária, aí uma parceria temos a USP, a Unifei, a Universidade Federal de Uberlândia, Cavan, VLI, e a intenção aqui é que a gente desenvolva produtos, desde a parte dos dormentes, passando pelo sublastro, lastro, muros de vedação, enfim. E a gente já está, o ano que vem, a gente já começa os primeiros testes em campo, tanto na VLI quanto na Vitória Minas, com os dormentes. O sublastro ainda a gente está no estágio inicial, mas todas essas iniciativas, e eu esqueci de falar de uma aqui, que é a parceria que a gente está com o DENIT, a gente já está aplicando, e aí isso já em escala, né, industrial, cerca de 19 quilômetros na rodovia Contorno Mestre Álvaro. Até então já foram doadas, se não me engano, 100 mil toneladas, né, da areia tipo 1 de brucutu. Essa areia está sendo aplicada na camada de reforço do subleito, e a intenção nossa é também né, tentar colocar, né, eles estão agora finalizando a camada de base e vão começar no início do ano que vem, né, a partir de março, a camada de revestimento de concreto. A intenção também é colocar o material ali. Até agora, só está na camada de reforço, mas são 19 quilômetros, né, em escala. A pista Cauê, como vocês veem, são 400 metros, e do DENIT, 19 quilômetros.
Aqui um pouco do Criando Caminhos, que eu acabei dando detalhes das soluções, eu vou adiantar aqui por causa do tempo, e a parte de pavimentação rodoviária, que a gente tem, como eu falei, os dormentes, lastro, sublastro, e esse ecossistema aqui de inovação aberta que a gente montou para desenvolver essa tecnologia. Fabrício, se você quiser falar, fica à vontade. Ei, Laís, muito bom, viu? Parabéns pela apresentação, tá? Obrigada, Fabrício. Cris, obrigado, tá, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz na Vale, né, de pesquisa e desenvolvimento, com foco na sustentabilidade. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do projeto Efestos, né? Esse projeto, ele tem um foco, né, em tecnologias integradas, né, para o aproveitamento de rejeitos da mineração de ferro, né, de forma sustentável. Esse projeto ele começou mais ou menos em 2017 e gerou alguns filhos já, sabe? Então eu vou falar um pouquinho aqui dos filhos que ele tá gerando, sabe? Então é um projeto que está sendo realizado uma parte na Vale, uma parte com os parceiros, né? Na Vale ele está sendo realizado no Centro de Tecnologia de Ferrozes, né? Que fica em Nova Lima. É um centro de tecnologia muito bem equipado, tá? E que tem uma infraestrutura muito legal para fazer esse projeto, né? Então, nós temos uma planta piloto de beneficiamento de minério, temos uma planta piloto de sinterização, uma planta piloto de pelotização, temos uma planta piloto de coqueificação, uma planta piloto de aglomeração a frio, né, que a gente vai inaugurar no próximo ano, e temos também uma planta piloto de briquetagem. E para dar apoio a essa infraestrutura toda, a gente tem uma série de laboratórios, né, laboratórios químico, físico, laboratório de caracterização de materiais. Então, assim, é uma infraestrutura muito bacana, tá? E quem ainda não conhece, tiver o interesse em conhecer, a gente está à disposição, né? É claro que tem que respeitar essa questão toda da pandemia aí, né? E quando possível, vocês estão convidados para conhecer o nosso CPF, que a gente chama dentro da Vale, tá? Bom, Cris, eu não sei quem está com a... Eu estou Laís, passando. pode passar. Legal. Bom, obrigado. Bom, o projeto, né, o EFEST, ele tem um foco, né, na economia circular, aí, como a Laís falou muito bem em alguns momentos da apresentação dela, né, e a proposta nossa é pegar transformar, né, os rejeitos que são gerados na flotação, né, que é rico em sílica, e o rejeito da deslamagem, né, que é um rejeito rico em ferro, né. Esses rejeitos, alguns já estão em barragem, outros já estão em pilhas, né, e alguns estão sendo gerados no dia a dia. E a proposta é exatamente transformar esses rejeitos em coprodutos sustentáveis. E pode passar, por favor? E aí, né, para desenvolvimento desse projeto, né, a gente tem alguns parceiros. Aí tem a Universidade Federal de Viçosa, tem a Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade Federal de Minas Gerais, né? E essas universidades, cada uma tem a seleção delas, né, foi muito por causa da expertise, né, de cada uma, a atuação delas, né. O Federal de Viçosa tem uma atuação muito forte na área agronômica, né, então ela foi selecionada por esse ponto. A UFOP tem uma atuação muito boa, né, muito forte na área de minas e metalurgia, né, e a UFMG, né, sem dúvida, pela grande capacidade de laboratórios, né, uma infraestrutura muito diversificada. E aí, cada uma entrou, né, com essa expertise, né? Federal de Viçosa está apoiando a gente no projeto de agricultura, o FOP na área de metalurgia e aglomeração, e a UFMG na área de desenvolvimento de novos materiais de alto valor agregado. E alguns projetos que a gente entende que, assim, que são muito estratégicos, né? Que a gente, no momento, a gente não gostaria de abrir, né? Então, eles são desenvolvidos dentro da própria Vale, né? Então, a gente tem aquela infraestrutura que eu comentei e eles estão desenvolvidos dentro da própria empresa. E aí, assim, esses projetos já geraram muito conhecimento, já geraram patentes e já estão gerando negócios, né? Alguns já estão em fase de negócios, né? E pelo nível que eles estão hoje, né?
eu não tenho muita condições de colocar aqui, né, por causa do nível de negociação que está e de confidencialidade, então eu não tenho condições de dar mais detalhe para vocês. Mas é exatamente nessa linha, de transformar rejeitos em produtos sustentáveis. E nesse caso, que é esse projeto que eu estou falando, é algo extremamente interessante. Espero, viu, Cris, que na próxima vez que eu vier aqui, eu posso, pelo menos, falar mais um pouquinho deles, sabe? Porque realmente a curiosidade é muito. Mas vamos para o próximo slide, que eu acho que é a última parte aí, né? Então, a Federal de Viçosa, ela está muito com o projeto, né, de utilização agronômica de rejeitos, né, de beneficiamento de minério de ferro, com foco, né, de avaliar o potencial, né, de diferentes rejeitos na etapa de beneficiamento de minério de ferro para como condicionadores físicos e químicos no solo. E aí, a primeira fase desse projeto, né, foi muito legal, né? A gente fez a caracterização física, química e mineralógica, né? E, além disso, fizemos uma caracterização, né, vamos dizer assim, a classificação conforme a NBR 10.004, né? Os resultados foram excelentes, foram tão bons que a gente conseguiu mapear 3 oportunidades de produtos para a aplicação na agricultura. E o interessante é que esses produtos já estão sendo em fase de teste, né, que a gente chama de, dentro da área agronômica, né, que é teste na casa de vegetação, né? Então, esses testes começaram há algumas semanas atrás. A expectativa nossa é que em 2022, né, no meados de 2022, a gente já tenha resultados, né, da aplicação desses 3 produtos, né, como uma alternativa, né, de aproveitamento dos rejeitos na agricultura. E o interessante é que ele vai muito nessa linha que a Laís acabou de colocar, né, de aproveitamento de grandes volumes, né? Como não tem uma bala de prata para tudo, né, como ela falou, essa alternativa agronômica tem um potencial muito grande na aplicação, né, desses produtos, né, em solos ácidos, né? Então, é uma grande área que nós temos no Brasil, né? Os cerrados. Então, o volume de aplicação é muito grande. Bom, o outro projeto, né, que a gente tem com o FOP, né, muito voltado para a metalurgia, aí aqui a gente já começa a falar dos rejeitos da deslamagem, que é aquele rejeito que tem um teor de ferro maior, né? Então, a gente começa a falar aí de rejeitos com teor de ferro acima de 40%, 45%, que a gente vê um potencial muito grande de aproveitar para a produção de ferro gusa. E aí o FOP entrou nessa área, né? E aí a gente está aí com o foco de avaliar o potencial, né, de utilização desses rejeitos para a siderurgia. E aí já geraram vários trabalhos, dissertações de mestrado, trabalhos em congresso, e inclusive gerou também uma patente, né, que a gente classifica dentro do INPI como patente verde. É uma tecnologia muito bacana, sabe, de a gente poder transformar o rejeito em ferro gusa através dessa tecnologia que a gente patenteou. Bom, e por último aí a UFMG, que está focada, né, em desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. Fizemos uma caracterização extensiva de vários rejeitos da Vale e acabou abrindo oportunidade para 2 grandes produtos. Esses 2 grandes produtos são muito estratégicos para nós, né? E um já está em fase de patenteamento dentro do INPI e o segundo a gente está em processo já de depositar a patente. Então, assim, é algo que eu, infelizmente, eu não posso comentar, tá, pessoal? Peço muita a desculpa de vocês. Eu espero, viu, Cris, que você me convide novamente, que na próxima vez eu possa abrir mais esses trabalhos. Bom, aí você traz os resultados, já está marcado. Bom, era isso, tá, pessoal? Obrigado pela atenção e vou passar a bola aí para você, Cris. Na verdade, é só Você encerra aí para nós, Fábio? Sim, aí, Fabrícia, né? Eu tenho uma honra falar depois de você e terminar, mas é só para fazer um fechamento mesmo do que é esse reaproveitamento, né? Na verdade, a gente não só colocar o ISD
em prática, mas também fazer acontecer o share value, né? Que é a gente gerar esse valor compartilhado, seja com a sociedade, com a academia, e através desses inúmeros projetos. Então, a gente entra com rejeito e sai aí com quartzo, com areia, enfim, promovendo o desenvolvimento sustentável através de, que seja a capacitação de comunidades dentro do Criando Caminhos, a inovação aí, como o Fabrício falou, essas inúmeras patentes, né, pedidos de patentes e patentes aí, trabalhando no déficit de infraestrutura, como a gente comentou a questão, seja do Criando Caminhos, a parceria com o DENIT, a geração de emprego e renda em todos esses projetos, né, como a fábrica de blocos. Tem também o aumento da arrecadação, né? Então, a gente sabe que a extração ilegal de areia é o terceiro maior crime global, então a gente entra também nesse gap. E em todos os nossos projetos, a gente também trabalha com a questão de reduzir as emissões de CO2 e também promover uma diversificação e fomentar a vocação dos municípios. Aqui estão os nossos contatos. Quem quiser dúvidas, quiser acionar via LinkedIn também, estou à disposição, né? O Fabrício também está aí. E muito obrigada, pessoal. Obrigada, Cris. Olá, Isa e Fabrício, muito obrigada. Eu agora chamo a Mariana Freitas e o Walter Martins para falar pela Mosaic. Mariana, a palavra é sua. Obrigada, Cris. Em primeiro lugar, agradecer o convite, dar os parabéns aí à Laís e ao Fabrício pela apresentação, que foi excelente. A gente vai fazer uma apresentação mais enxuta aqui, para caber aqui com o tempo de todos, né, e dar tempo para algumas perguntas também. Então, boa tarde novamente, meu nome é Mariana Freitas, estou aqui com o Walter Martins para falar um pouquinho sobre a visão da Mosaic para a economia circular. Vou compartilhar minha tela com vocês, e enquanto isso já vou me apresentando. Eu faço parte de uma estrutura que se chama Especialidades, vou apresentar um pouquinho dela também para vocês, porque tem tudo a ver aqui com o que a gente vai conversar hoje, e a minha função é especialista em desempenho comercial, né? Então, talvez vocês pensem assim, poxa, desempenho comercial? E hoje a gente vai falar, sim, né, de economia circular, e está tudo muito interligado, e vocês vão ver ainda mais quando a gente falar da área. Walter, antes de eu começar, quer fazer uma apresentação breve aí da sua função? Mari, segue o jogo, Mari, que na hora de eu chegar de falar, eu me apresento. Pode continuar. Beleza, obrigada. Então, vamos lá. Então, acho que a Mosaic vocês já devem conhecer um pouco da história, e hoje eu vou falar mais da história da área de especialidades. Tudo começou em 2017, e lá não existia essa área de especialidades, nós éramos conhecidos como coprodutos. E aí eu trouxe aqui uma visão muito simplificada do caminho que a gente vem percorrendo desde lá. E esse caminho, ele passa por questões internas e externas, num processo muito semelhante ao que a Laís acabou de descrever aqui para a gente, né? Então, entender quais são as nossas oportunidades, fazer uma estruturação com as outras áreas internamente e procurar externamente as oportunidades e os clientes que estão prontos a absorverem essas oportunidades. E aí, eu trouxe para vocês uma visão organizacional. Onde está essa área dentro da empresa, né? Então, hoje, quando a gente fala de especialidades, a gente está falando do negócio B2B da Mosaic. Então, nós somos irmãos das áreas de B2B, fertilizantes e nutrição animal. E dentro de especialidades, a gente já passou por uma mudança muito grande nos últimos 2 anos, talvez menos, 1 ano e meio. Então, nós éramos coprodutos, passamos a ser especialidades e passamos a nos dividir em agrícolas e industriais, porque a gente percebeu que existia um potencial imenso e, por conta desse potencial, uma necessidade de fazer uma gestão bastante especializada, bastante profissionalizada de cada uma dessas oportunidades. E isso é para que a gente tenha cada vez mais foco, uma estratégia bem delimitada, possa conhecer mais, estreitar o nosso relacionamento com os clientes, identificando novas potencialidades das nossas produções, e para que nós sejamos menos reativos e mais proativos, né? Já já eu vou contar um pouquinho mais para vocês de como isso funciona na prática. Então, vamos lá. A gente fala da Mosaic, qualquer um que entrar no site da Mosaic vai encontrar essa foto e esse propósito. Então, o que a gente quer? Ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa. E como? Através de alimentar a população que está em crescimento constante, ao mesmo tempo reduzindo ao máximo o impacto. E quando eu falo isso, talvez você pense, tá bom, e o que isso tem a ver com esse processo que a gente está vendo agora no vídeo?
como que a gente fala de sustentabilidade olhando para essa imagem, né? E eu vou falar para vocês como que ela se relaciona. Então, tudo é uma questão da maneira como a gente enxerga, e a gente vai falar de 3 outros R's. Eu vi que a Laís trouxe 3 R's também, e a gente vai falar de outros 3, né? Que é reavaliar processos, rever os valores e as nossas atitudes e repensar produtos. E por isso é tão importante trabalhar internamente nessa mudança de mentalidade, de coprodutos para especialidades. Então, quando tudo isso começou, a gente era visto como o time que lidava com rejeitos da empresa. E rejeito, quando a gente fala rejeito, o que vem na cabeça também? Problema, sinal vermelho. Então, como que a gente faz essa transição e mostra que, além de entregar resultado financeiro, a gente entrega outros valores tangíveis e intangíveis. A gente caminha através de pesquisa, investimento, estruturação, gestão apropriada para trilhar esse caminho que nos leva de rejeito para subproduto, para coproduto, para produto e, por fim, especialidade. Então, aqui a gente fala uma coisa dentro da área que é assim, se tem alguém que compra, é produto. E se é produto, a gente precisa respeitar esse produto como tal. Isso significa que a gente precisa entender quais são as características dele, a gente precisa estar ligado no processo como um todo e quais são as oportunidades que a gente tem. A gente precisa olhar para o mercado, entender quais são os nossos potenciais competidores e se preparar para agir dentro desse mercado com um posicionamento estratégico bastante firme, que a gente já tem em outros produtos, né? E por fim, pensar em sustentabilidade. Então, quando a gente fala da Mosaic e de especialidades, a gente está falando de participar desse propósito virtuoso de ajudar a produzir os alimentos de que o mundo precisa, mas a gente está na mesa e muito além dela. Então, através da área de especialidades, eu não vou entrar no detalhe do nosso portfólio, mas eu posso falar para vocês que são mais de 20 produtos que nós temos entre especialidades agrícolas, industriais, fora desenvolvimentos que ainda estão também em fase de confidencialidade, mas a gente está na indústria civil, então toda vez que a gente está olhando estádios, que a gente está olhando prédios, grandes construções, a gente está presente nesse segmento. Nós estamos no campo como produtividade e como valor de sustentabilidade, porque a nossa aplicação de gesso, por exemplo, que é super reconhecida, ela ajuda no crescimento radicular e, portanto, no sequestro de carbono. A gente está no tratamento de água com uma presença enorme com o nosso produto ácido fluosilícico. Então, quase toda vez, 80% das vezes que alguém nesse país abre uma torneira com água tratada, a Mosaic está presente ali. A gente está nas festas, nas reuniões, no nosso dia a dia, com a indústria alimentícia e também na indústria de papel e celulose para o tratamento, né, desse produto. E a gente também participa da indústria de etanol, de ligas especiais, e muitos outros desenvolvimentos, como eu falei para vocês. Então, tem muita coisa aqui, o potencial é gigantesco. Então, eu vou passar agora para o Walter, para a gente discutir um pouquinho o fluxo de processo, como a gente identificou as primeiras oportunidades, e aí a gente vai dar para vocês mais detalhes em um produto específico. Walter, é com você. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Mari, obrigado pela introdução, brilhante. Bem, agora me apresentando devidamente e dando sequência à apresentação, eu me chamo Walter Martins, eu sou especialista em desenvolvimento de mercados da Mosaic Fertilizantes, né? Então, dando sequência no que a Mari falou, quando nós abordamos economia circular, é principalmente tangível, principalmente importante nós mostrarmos que realmente não se trata mais de uma economia linear. Você pega, usa e joga fora. Nós temos que olhar o ciclo inteiro. E quando nós olhamos o ciclo inteiro, nós temos que, obviamente, olhar tudo. Então, olhamos todo o ciclo de processo, né? Desde da extração do minério até o que vai fazer no final, né? E aqui nós começamos a olhar cada item, cada espaçamento de cada produto, né? Da rocha fosfática, do P-Rock, nós podemos ver o que sai de produtos dali e o que nós podemos ser feitos, olhando diretamente da mina ao campo. Então, não utilizando somente, pensando no produto final, não somente como uma empresa de fertilizantes, onde nós pensamos unicamente no campo, no agro, mas indo além disso.
assim como a Mari falou, indo através do tratamento de água, indo dentro dos campos, dos estádios de futebol, através do ramo de construção civil, e ainda até a alimentação, né? Obviamente, como uma empresa de fertilizantes, nós produzimos o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, onde nós podemos olhar as demais cadeias assim presentes. Então, se você olhar aqui o processo, desde a extração da rocha fosfática, nós temos outras vertentes que estão unidas e estão se conectando para a produção de outras coisas. Então, nós olhamos a cadeia. Então, o que antes era chamado de subproduto, que é o nosso maior case de sucesso hoje, que é o gesso, que era um subproduto, um passivo ambiental, onde nós tínhamos um problema com isso, agora nós damos um destino tecnológico e um destino extremamente rentável com isso. Hoje nós vamos da mina ao campo. O gesso ele entra como nutrição radicular das plantas, como gesso agrícola, produzindo e facilitando o crescimento da planta, indo através da indústria alcooleira, por exemplo, indo através da indústria de branqueamento de papel também. Mari, pode passar. Então, mostrando aqui, basicamente, aqui é a nossa planta da unidade de Uberaba, né? Aqui é a nossa pilha de gesso, essa mancha branca que vocês colocam. E, a partir disso, obviamente, nós lidamos com todo o ciclo, pensamos todo no ciclo como tal, mas aqui nós olhamos o processo. Aqui o processo está destacado nas cores de azul e verde. Então, quando nós olhamos a extração da rocha fosfática, nós temos outras coisas. O minério de ferro, que é a magnetita que nós produzimos no caso, pensamos também como é feito esse processo, para onde esse processo pode ser feito e aonde nós podemos incluir, certo? Olhamos, entramos em conjuntos com a cadeia, olhamos academicamente o que tem sido produzido também, o que não está sendo produzido, né? Quais são as tendências mundiais. Alguém já tem, nós não somos o único fabricante de ácido fosfórico e fertilizante. O que as outras empresas têm feito também? É aí que entra o cross, é aí que entra os cross energy, né? Como a IFA, que teve nos fabricantes de ácido fosfórico do ano passado, onde os problemas foram apresentados e as possíveis soluções. Então, tudo hoje se indica na economia circular. Sustentabilidade é uma palavra inerente no processo de todos e no cerne de todas as empresas. Porém, sustentabilidade já está atrelada ao processo. Então, você vai além disso. Você transforma o processo, pensando também em reutilizar, em utilizar no processo o seu produto. Assim como o ácido sulfúrico, que nós precisamos gerar ele no processo, nós também damos outras oportunidades e destinos ao ácido sulfúrico, como o gesso também, onde nós entramos com o campo, e assim como o minério de ferro na construção civil. Mari, pode passar. Então, aqui nós realmente... Pessoal, desculpa, a gente tem que encerrar em 7 minutos, tá? Claro, não, já vou terminar a palavra, para passar a palavra para o nosso colega Flávio Padula, da Nexa. Então, olhando aqui também os desenvolvimentos, né? Então, a gente tem que pensar, evidentemente, no aumento de receita e redução de custos e investimentos. E também pensando na sociedade. Então, os produtores agrícolas, que são os nossos principais amigos e que nós necessitamos nessa cadeia. Então, pensando em sociedade, pensando na cadeia produtiva, aumento de lucratividade e geração de empregos. Essa é a cadeia da economia circular. Essa é a cadeia onde nós precisamos pensar do campo, da mina ao campo. Então, é inerente que a utilização do gesso na agrícola ao aumento da captura de CO2 no solo. Então, há resiliência das mudanças climáticas também e uma menor necessidade de novas áreas de produção com maior produtividade de lavouras. Nós costumamos dizer, principalmente, que nós conseguimos dar maior peso ao gado, né, maior rentabilidade indo ao campo. Consecutivamente, uma maior recolha de impostos, porém, a gente tem que mudar esse mindset dentro da empresa e fora da empresa. Não é um rejeito, não é um coproduto, agora é uma especialidade. Então, a busca por novos mercados e interação entre o meio acadêmico e as tendências internacionais é inevitável. Então, por isso que a análise e a transformação do processo é inerente. O processo, uma economia linear, ela já está desatualizada. E pensar no final da cadeia e pensar principalmente no final da cadeia, onde o produtor agora ele começa a mudar o mindset e procurar as empresas que estão principalmente responsáveis. Isso é um peso muito grande, certo? Então, pessoal, eu agradeço, muito obrigado pelo tempo de vocês,
Peço perdão pela apresentação rápida e pelo pouco tempo, mas esses são os nossos contatos. Vocês fiquem à vontade, por favor, em nos contactar. A Mari, a Mariana e eu estamos à disposição de vocês. Mari, se quiser complementar, fica à vontade. É isso aí. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Mariana e Walter, muito obrigada. Paulo, agora é o Flávio Padula que vai falar pela Nexa, e se o tempo ficar muito apertado, a gente responde por escrito as perguntas, pode ser, Paulo? Nós temos 4 minutos. Flávio, você está aqui conosco? Tô sim. Eu já ocultei A palavra aqui, é sua, Flávio. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu já ocultei a maioria dos slides aqui da apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Ainda não. Então, peraí. Aqui. Foi. Pronto, já veio. Estão vendo no modo apresentação? Sim. Estamos sim. Tá, então eu ocultei. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu sou o Flávio Padula, engenheiro de Minas, trabalho na área de inovação da Nexa. Eu ocultei aí a maioria dos slides da apresentação. Eu vou passar rapidamente pelos exemplos de projetos e exemplos de economia circular da Nexa atualmente aqui no Brasil. E se der meu tempo, vocês avisam e eu continuo em outra oportunidade. Então, acho que para iniciar, bom, nós temos uma operação de mineração e beneficiamento mineral em Morro Agudo, em Minas Gerais, que é um ótimo exemplo de uma operação dentro do conceito de zero resíduo, onde o minério extraído passa pela planta de beneficiamento e todas as saídas sólidas desse processo são utilizados como matéria-prima na indústria. Então, parte do minério é recuperado como na flotação de chumbo e vendido como concentrado de chumbo ao mercado. Outra parte é recuperada na flotação de zinco e esse concentrado de zinco é enviado para a nossa própria unidade de smelter em Três Marias, onde é utilizado para a produção de zinco metálico e outros produtos de zinco, como óxido de zinco. E o restante, que seria o resíduo, né, do beneficiamento, é um resíduo basicamente composto por dolomita e é vendido como calcário agrícola. Então, nesse caso, cria-se uma operação virtualmente que não produz resíduos sólidos, né? Então não possui barragens de rejeito ou pilhas de rejeito. É possível também observar, né, que em termos volumétricos a produção de calcário agrícola nesse caso é muito maior, né, do que os próprios concentrados metálicos que são de interesse mais direto ao negócio da companhia. Um outro exemplo que eu posso citar aqui é na nossa unidade de metalurgia, né, o smelter em Juiz de Fora, que é uma unidade que possui uma rota de processo que utiliza fontes secundárias de zinco para ser processado como matéria-prima. Então, como exemplo, o pó de aciaria, que é do setor metalúrgico, que é um resíduo gerado durante a fusão de sucata de aço em fornos de arco elétrico, e esse resíduo, pelas normas, é caracterizado, é classificado como um resíduo classe 1, é um grande problema na siderurgia, e através de um processo pirometalúrgico, no forno Valls, esses metais, como zinco, cádmio, chumbo, são vaporizados e são recuperados no sistema de exaustão de gases, ao mesmo tempo que torna o restante do resíduo, né, que é rico em ferro, um resíduo não perigoso e sem esses elementos não desejados. Esses são os dois exemplos maiores ali de economia circular ativos dentro da Nexa aqui no Brasil. A gente tem alguns projetos em andamento, né, na nossa unidade de metalurgia dos smelters de Três Marias.
A gente tem alguns projetos, né? O maior e mais avançado é um projeto que visa a utilização do resíduo já gerado, que está empilhado como rejeito na unidade para a produção de cimentício e para a produção de concreto. E bom, esse projeto foi motivado aí por algumas mudanças na legislação brasileira de cimento e concreto. Teve o seu início ali em 2019, passou já por teste industrial. Esse resíduo in natura, né, nas pilhas, ele é classificado como um resíduo perigoso por conter metais, né, como chumbo, cádmio, etc. E esse cimentício gerado através dessa rota de calcinação transforma esse resíduo num resíduo de classe 2A, né, um não inerte, e na verdade ele deixa de ser um resíduo, ele já vira uma matéria-prima para a produção de concreto, e o concreto, obviamente, ele deixa de ser um resíduo e mesmo passando pelas normas, ele é um material inerte, né? Essa nova, dentro desse projeto, além da parte da rota de processo para destinação de resíduo, a gente tem feito uma abordagem também de identificação de parceiros para o desenvolvimento desse projeto e para um novo modelo de negócio dentro da Nexa, né, de forma que esse parceiro participe da instalação do projeto, né, da instalação e da operação da planta. Similar a esse projeto ainda em Três Marias, a gente tem um projeto numa fase anterior, ainda numa fase piloto, que utiliza parte do resíduo gerado atualmente em Três Marias, que vem da lixiviação de silicatos, que seria para a produção de materiais vitrocerâmicos e focados em revestimento. Nesse caso, a fundição e o resfriamento, né, desse material, eles imobilizam os metais como chumbo e cádmio e transformam também em produtos inertes. E a gente está estudando aí duas rotas, uma de conformação direta e tratamento térmico, e um resfriamento, estampagem e sinterização para a produção de peças vitrocerâmicas. Assim como o do concreto, o projeto também tem buscando parceiros para esse projeto, né, para participar de uma próxima etapa de um teste industrial, participar do projeto e também entrar ali numa questão, na parte de implantação do projeto e operação dessa possível planta, né? Esse projeto ainda tem muito a avançar, então no futuro posso trazer ele de volta com mais novidades. E dentro da nossa unidade de mineração invasante... Você consegue fechar em 2 minutinhos? Consigo, já vou acabar aqui já. Dentro da nossa unidade invasante, né, a gente tem 2 projetos que andam em paralelo. Um é o concentrado de ferro e outro é o corretivo de acidez. A ideia do concentrado de ferro, o objetivo do projeto é, através de uma rota simples até de separação magnética, separar a fração rica em hematita do resíduo gerado na unidade, né, na flotação, esse resíduo que atualmente é desaguado e empilhado, e adequar essa fração magnética ao mercado, né, para tornar um concentrado comercialmente aceito, sabendo de algumas limitações que ele possa ter na sua composição química, né, que seria principalmente a presença de zinco e chumbo. O ponto positivo desse concentrado de ferro é que o principal contaminante é dolomítico, então possui cálcio e magnésio, que são utilizados como fundente na siderurgia. Então, esse projeto também, a gente tem algumas parcerias, a gente está avançando para um teste de uma próxima fase, né? A gente fez o teste industrial visando a separação magnética, agora a gente está avançando para uma fase com outro parceiro, que seria o próximo passo. Então, a adequação desse concentrado e as etapas subsequentes, como, por exemplo, uma possível produção de sinter, né, utilizando esse concentrado de ferro. Esse projeto visa aí uma redução de 10% a 20% da produção de resíduo atual da unidade.
e aí, em paralelo, complementar, tem o corretivo de acidez, que seria utilizar a fração não magnética dessa operação e, através de uma rota de calcinação, produzir também um aditivo agrícola. Não é igual, mas a ideia é similar ao de Morro Agudo. Muito obrigado pela atenção. Desculpa aí se eu falei muito rápido e pela apresentação curta, mas qualquer coisa, meus dados estão aqui. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato. Obrigado. Ótimo, Flávio. Muito obrigado. Cris, podemos encerrar? Ô, Flávio, posso só agradecer aqui? Lógico. Flávio, muito obrigada. Eu achei que foi muito objetivo, trouxe o case de vocês, e aí eu aproveito para convidar todos os 5 apresentadores para os nossos workshops de 2022. O case de vocês foi muito interessante para todos nós, então vocês já estão com o convite feito. E aí vocês vão poder apresentar com detalhe e fazer parte do e-book do IBRAM. Paulo, eu acho que as perguntas, para não atrasar o próximo painel, né? A gente pode responder por escrito, eu me comprometo a encaminhar para os apresentadores e a gente responde. Pode ser assim? Pode, e se as pessoas permanecerem aqui na sala, vocês podem ir no chat respondendo, eu já passo para o próximo painel. Pessoal, GT12, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, assunto super relevante e importante para todos.